salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão aí? Todo mundo tá bem, todo mundo se cuidando aí, se prevenindo contra o coronavírus. É isso aí, pessoal, hora de nós mantermos a quarentena, hora da gente ficar em casa, preservar a nossa saúde e a saúde do próximo, né? Porque a gente não vive nesse mundo sozinho, a gente tem que pensar no próximo. Quanto aos nossos estudos, pessoal, eu vou dar sequência aí à nossa matéria, trazendo hoje a Era Vargas, tá? A gente já viu o Segundo Reinado, a gente viu a República Velha e hoje a gente vê a Era Vargas. O que acontece, pessoal? Vargas ele vai ficar no poder de 1930 a 1945, tá? 15 anos ali que ele vai ficar à frente, né, do governo central brasileiro. Ele vai ser inclusive conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, tá? Vargas, ele na política brasileira, ele é um cara um tanto quanto interessante, tá, pessoal? É um cara que é bom da gente estudar, se faz necessário entender um pouquinho, né, como ele vai governar, tá? Então, o que vai fazer Vargas chegar no poder? Como ele vai chegar no poder? O que acontece, pessoal? Para ele chegar no poder, a gente tem que ir ali no período da República Velha, aquela República do Café com Leite, tá? E entender como essa república ela entra em crise. Quais são os fatores que vão levar aquele período da República Velha se destruir, né? Se despencar, desmoronar. O que vai acabar com a República Velha? São 3 fatores principais que vão levar a República Velha a entrar em crise. Primeiro, vocês lembram que a República Velha ela vai ser conhecida como a República do Café com Leite? Ora um de Minas, ora um de São Paulo. Ora um de Minas, ora um de São Paulo. Galera, só quem está brincando de poder é Minas e São Paulo. E os outros estados? Será que eles vão ficar satisfeitos de ficar só olhando Minas e São Paulo? Será que eles vão estar satisfeitos em ficarem fora do poder? Não. Então, principalmente Rio Grande do Sul e Paraíba, eles serão oligarquias dissidentes, oligarquias que não estão no poder, mas que querem tomar esse poder de Minas e São Paulo, tá? Então, soma-se a isso o movimento tenentista. Pessoal, vocês lembram que na República Velha, para se manter no poder, Minas e São Paulo vão criar a Câmara Verificadora. A Câmara Verificadora era um órgão que era tido para apurar fraudes eleitorais. Só que, na verdade, aquilo ali era um ninho de corrupção, porque só permitia que entrassem nos governos uma pessoa que fosse ligada a Minas ou São Paulo, né? Então aquilo ali era a marca da corrupção. Então os tenentes, né, a galera militar, vai se unir no movimento tenentista para justamente derrubar essa corrupção. E para finalizar e botar a República Velha na crise mesmo, no fundo do poço, para dar o fatality na República Velha, é a crise 29. Pessoal, vocês lembram que qual era o produto, carro-chefe da nossa economia? Era o café. Então São Paulo era rico porque tinha o café. A economia brasileira ela prosperava graças ao café. Café este que era comprado praticamente todo pelos Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos agora entrou numa crise, a maior crise do capitalismo. Os Estados Unidos está afundado nessa crise 29. Eles vão continuar comprando o nosso café? Não. Então a gente vai ter a economia prosperando? Não. Nós vamos ter a nossa economia afundando. Junto da nossa queda, junto dessa queda da nossa economia, vai São Paulo, que fica perdido, né? Não sabe muito bem o que fazer. Nesse contexto todo, então, de crise da República Velha, vão surgir as eleições de 1930. O que vai acontecer? São Paulo acabou de levar uma cacetada firme na economia. São Paulo, então, nessas eleições de 30, deveria indicar para a sua sucessão alguém de Minas. Mas vai ser isso que o Washington Luiz vai fazer? O Washington Luiz era de São Paulo. Ele, em vez de indicar um mineiro, ele vai indicar outro paulista, Júlio Prestes. Pessoal, não confunda Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. Os dois, se estiverem juntos no mesmo ambiente, um mata o outro, tá? Um é cafeicultor, Júlio Prestes, outro era socialista, comunista, tá? Então não tem nada a ver. O sobrenome é incomum, mas são diferentes. Então, Washington Luiz de São Paulo, em vez de indicar um de Minas, indica outro paulista. Pessoal, imagina como que a galera de Minas não ficou. Se sentiu traída.
Então Minas Gerais vai romper, né, com essa brincadeira de Minas e São Paulo, com essa República do Café com Leite, e vai procurar outros para se aliar para poder derrubar São Paulo, que indicou outro paulista. Então o que vai acontecer? Minas vai até o Rio Grande do Sul, que era a terceira força política aí, né? Então Minas vai até o Rio Grande do Sul e faz um acordo. Chega e faz o seguinte tratado. Eu sou Minas, cheguei aqui no Rio Grande do Sul e falei, olha, Rio Grande do Sul, os paulistas me traíram. Eu quero tirar os paulistas do poder e quero fazer um acordo com vocês. Nessas eleições, eu, Minas, vou apoiar o Rio Grande do Sul. E o que vai selar esse acordo é que o candidato a presidente dessa nossa aliança não vai vir de Minas, vai vir daí do Sul. Quem vai ser esse cara? Getúlio Vargas. Tá feita a aliança? Tá feito. Agora, Minas Gerais vai até os tenentistas e fala, olha, vocês também não estão com raiva dessa corrupção aí dos paulistas? Eu também estou contra os paulistas. Junte-se a mim. Os tenentistas vão apoiar, então, Minas e Vargas. Agora faltou o resto do Brasil, principalmente o Nordeste, que era uma força importante no cenário da política. Então, essa aliança toda vai lá na Paraíba, lá no Nordeste, e faz uma aliança com João Pessoa, que era, né, da Paraíba. E faz a seguinte aliança, olha, nós viemos aqui, tá? Eu sou Minas, eu vim aqui para fazer um acordo político com você, Paraíba. Em troca, né, do meu apoio, da nossa aliança política, o vice-candidato à presidência vem daí. Está feito, então, aí um grande acordão político. Conseguiu reunir Minas, que estava com raiva de São Paulo porque se sentiu traído. Conseguiu aliança com o Rio Grande do Sul, porque era uma força política. Botou o presidente, né, inclusive o candidato a presidente vai ser Getúlio Vargas. Pegou, se uniu ao movimento tenentista. Depois foi lá e pegou o vice-candidato à presidência no Nordeste, João Pessoa, lá da Paraíba. Está feito um acordo para derrubar São Paulo. Então vai ficar de um lado Júlio Prestes, apoiado por São Paulo, e Getúlio Vargas, apoiado ali pela Aliança Nacional, mais o tenentismo. Vão ocorrer as eleições. Então, de um lado, a galera toda, o bonde todo, a tropa toda apoiando Vargas, e do outro, São Paulo apoiando Júlio Prestes. Começa a corrida eleitoral. No dia lá, quem vai vencer? Getúlio Vargas? Não. Quem vai ganhar é Júlio Prestes, pessoal. Por quê? Porque ainda existia aquela velha Câmara Verificadora. Existia uma fraude eleitoral muito grande. Então, através dessas eleições fraudulentas, quem vence é Júlio Prestes. O pessoal de Vargas, né, se sente ali derrotado, se sente prejudicado, né, mas aceitam essa vitória de Júlio Prestes, né? Só que no Brasil as coisas são meio que obscuras, né? E até que um belo dia, João Pessoa, né, que era o candidato a vice de Getúlio Vargas, estava lá numa doceria quando ele é assassinado, né, por João Dantas. Pô, o pessoal já falou, bom, quem matou o candidato à vice-presidência foi Júlio Prestes, né? Se Júlio Prestes ganhou a eleição, mas matou meu vice, a gente tem que dar um golpe. A gente tem que tomar o poder. Pessoal, esse assassinato de João Pessoa ele foi um crime pessoal, não teve nada a ver com a política, tá? Na verdade, descobriu-se aí uma traição de casamento e tal. Com certeza não foi por política, foi uma questão pessoal de João Pessoa com João Dantas, né, que fez João Pessoa ser assassinado. Mas esse assassinato vai servir aos pretextos políticos. A galera vai usar, então, esse acontecimento para fazer a Revolução de 30. Ou seja, aquela galera toda que estava com Vargas usa aquilo como pretexto, faz uma revolução, tira, né, o São Paulo do poder e coloca Vargas no poder. Então está feita aí a Revolução de 30, que a gente pode questionar, inclusive, se o nome é revolução, tá? Porque não houve mudança na estrutura social, econômica e muito menos política no Brasil, porque a camada pobre da população, ela não participou desse processo, né? Inclusive Vargas, ele era um cara de uma oligarquia,
Só que não a oligarquia paulista, ele era da oligarquia gaúcha, que se junta com outras oligarquias, mais o movimento tenentista. Mas, né, dá-se o nome de Revolução de 30, né, aonde Vargas chega ao poder. Quando ele chega ao poder, é óbvio que toda a galera que está lá é ligada, né, aos paulistas. Então ele fecha o Congresso e tira todos os governadores e troca por interventores, tá? Nesse primeiro momento, então, que ele assume após a Revolução de 30, a gente tem esse governo provisório dele aí, né? Que ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria, Comércio, Ministério da Educação, Saúde, vai fazer uma aliança com a Igreja Católica, ou seja, em troca do apoio da Igreja Católica a Vargas, Vargas vai colocar o ensino religioso nas escolas. E a cereja do bolo para comemorar essa aliança é o Cristo Redentor, tá, galera? No Rio de Janeiro. Então tá aí uma curiosidade como surgiu o Cristo. Ele vai continuar valorizando o café, porque ele sabe que não tem outro produto econômico no momento que possa sustentar a economia do Brasil, então ele continua fazendo aquela queima de estoque, o Convênio Taubaté, tá? Vai criar um novo código eleitoral com voto secreto, vai criar o voto, né? Vai permitir o voto feminino, mas aí é uma questão interessante. O voto feminino, se você não é uma mulher dependente, se você é uma mulher dependente, você não vota. Será que é porque seu marido vai ter que decidir quem vota, em quem deve votar? Não sei, fica uma questão aí. Tá, agora, quem saiu derrotado dessa brincadeira toda? São Paulo, né? A oligarquia paulista, que estava lá acostumada com o poder, perdeu esse poder, né? Então eles vão reagir, né, com a Revolução Constitucionalista de 32, da qual São Paulo quer voltar ao poder, né? Vai ter lá uma guerra mesmo, tá? São Paulo, inclusive, vai criar aquela matraca, né? Porque o exército de São Paulo era muito inferior ao exército de Vargas, vai criar então a matraca, né? Que era uma arma que só fazia o barulho, né, da metralhadora. Na verdade, não tinha bala nenhuma, mas aquilo era para assustar, dizer que o pessoal de São Paulo estava bem armado, né? Por isso que tem esse provérbio que nós falamos aí, que fulano fala igual a matraca. Daí surge, né, o termo. Mas São Paulo vai ser derrotado, mas vai ter um dos seus objetivos atendidos. Porque São Paulo, apesar de ter perdido o poder e apesar, né, do café não estar dando aqueles lucros que dava antes, São Paulo ainda é uma força, né? Você não pode simplesmente bater em São Paulo e deixar São Paulo de lado. Então Vargas, né, bate em São Paulo, mas fala: agora vem cá, vamos conversar, o que você quer? São Paulo fala: olha, eu quero uma nova Constituição. Vargas fala: não, tudo bem, vamos fazer, eu vou continuar no poder, mas eu vou fazer uma Constituição. E cria a Constituição de 1934, né? Que aí ele vai criar a justiça eleitoral, vai botar mesmo em prática o voto feminino, vai botar o ensino primário obrigatório, e ele agora vai dar uma cartada de mestre, né? Que é a criação dos direitos trabalhistas. Pessoal, vocês têm que entender que nesse momento a classe operária ela era massacrada. A classe operária estava prestes a fazer a revolução antes de 1930. O povo, né, estava sendo sufocado. O trabalhador não tinha direito trabalhista nenhum, pessoal. Então Vargas vai se dizer o pai dos pobres, falando que ele está concedendo direito aos trabalhistas, que não é o povo, né, que merece, não. Ele está dando porque ele é bonzinho. Não é o povo que teve lá a sua importância, não é o povo que reivindicou. Ele está dando porque ele é bom. E que se não tivesse ele, isso não existiria. Então ele está ali, né, sendo o pai dos pobres nesse momento, e ele cria ali os direitos trabalhistas, como proibição do trabalho infantil, descanso semanal, férias anuais, salário mínimo e jornada de 8 horas. Tá? Só que tem que entender, eu vou falar um pouco mais alto que está passando no avião, mas tem que entender que isso aí ele vai dar como se fosse uma concessão, que fosse uma coisa que ele tivesse dado como uma dádiva. E não o contrário, que realmente era. O povo já estava clamando por isso. Se ele não desse, era capaz do povo se reunir, fazer uma revolução e tirar ele. Então é uma forma dele se dizer bonzinho, tirar proveito da situação. Tá? Então, depois, né, essa mesma galera que criou essa Constituição junto com Vargas, vai eleger, né, Vargas como presidente. Então a gente sai, né, do governo provisório
e entra no governo constitucional, que vai de 1934 e 37. Esse período ele é marcado, galera, principalmente pela influência internacional. O que nós estamos vivendo nesse momento no mundo? É o nascimento do nazismo, o nascimento do fascismo, é um momento também em que a União Soviética, né, é comunista. Então vão surgir dois grupos políticos aqui no Brasil durante o governo Vargas. A AIB, Ação Integralista Brasileira, que é fascista, que tem como lema Deus, Pátria e Família. Tá? Então vejam a ligação com a igreja. Tá? Esses caras eles vão usar ali uma farda verde, né, toda pomposa, uma tarja preta, né? Nessa tarja preta tinha o S grego, o sigma, né? Era só trocar pela suástica, pessoal. Era realmente fascista, né? O seu líder, né? Seu chefe ali, né? Da AIB era Plínio Salgado, ele inclusive tinha um bigodinho à la Hitler, né? E eles se cumprimentavam na rua gritando Anauê, né? Como se fosse Heil Hitler, Heil Führer, né? Então a AIB fascista. Contrapondo-se a eles, nós tínhamos a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era comunista, tá? E tinha Luiz Carlos Prestes como seu principal líder. E o lema dessa galera era pão, terra e liberdade, tá? Então, vocês podem imaginar que Vargas, como ditador, né, ele era mais ligado à AIB, que era fascista. Vargas, pessoal, ele inclusive chegou a falar bem, né, de Hitler. Vargas falou em algum momento que queria entrar na guerra ao lado de Hitler, né? Então ele vai ficar mais ao lado da AIB, mas ele não era da AIB, tá, pessoal? Ele se identifica, tá? Mas entre ele e Plínio Salgado, é lógico que Vargas, tá? Mas o que vai acontecer? Um belo dia, né? Vargas, mais simpático à AIB, vai fazer um discurso falso, né? Que vai ler na rádio, na Voz do Brasil, e que ele fala o seguinte, que ele tinha recebido uma carta e que Luiz Carlos Prestes, que era da ANL, falava o seguinte, todo poder à ANL. Vargas interpreta o quê? Se é todo poder à ANL, é que Vargas não vai ter poder. Então Vargas vai lá e fecha a ANL, ou seja, aquele partido não pode mais funcionar na legalidade, mas o partido vai agir na clandestinidade, né? Já esse era o intuito de Prestes? Ele realmente queria todo o poder à ANL? Não, né? Inclusive, quando Vargas lê esse discurso, Prestes ele está lá na União Soviética. Mas, já que não era a ideia, mas já que você fechou o partido de Prestes, Prestes vai e tenta agora sim dar o golpe e tomar o poder com a intentona comunista. Só que, pessoal, Prestes esqueceu que no Brasil, comunista, quando vai lutar, né, fazer revolução, para ali no McDonald's e pega um Big Taste. Vai lá na Passo Feliz e compra um tênis da Nike. Né? Ou seja, de muitos, foi uma minoria pegar em armas. Então, essa intentona comunista ela vai fracassar. O governo varguista vai massacrar essa intentona comunista, mas vai servir aos propósitos de Vargas. Vargas agora tem um grande inimigo a ser combatido, o comunismo, né? Então ele agora vai criar uma propaganda totalmente contra o comunismo. Vai falar que o comunismo quer que você divida seu quarto com mais de 1000 famílias. Vai falar que o comunismo quer que você seja ateu. Vai falar que o comunismo vai matar pai de família, vai falar que o comunismo vai trancar a escola com as criancinhas dentro e tacar fogo, né? Ou seja, fica um clima de tensão, um clima meio estranho, mas, né, é preciso haver eleições, apesar dos pesares, apesar disso tudo, temos que ter eleições com esse contexto todo. Então está tendo lá a corrida eleitoral de um lado do outro, até que um belo dia, Vargas vai de novo na rádio, na Voz do Brasil, e fala do terrível e perigosíssimo Plano Cohen. O que seria esse Plano Cohen? Seria uma nova conspiração comunista para tentar tomar o poder. E a única maneira do comunismo não tomar o poder era Vargas dando o golpe nele mesmo, ou seja, sair, né, desse governo constitucional e entrar numa ditadura varguista.
E é isso que acontece, né? A solução para esse plano Cohen, né? Para essa conspiração comunista de tentativa de tomar o poder, a única solução para isso seria a implantação de um governo forte e centralizado. E quem seria esse cara? O Vargas. Então a gente sai, né, do governo constitucional e entra agora no Estado Novo. É como se Vargas tivesse dado um golpe nele mesmo e agora ele vai ser o ditador, né, o momento em que ele vai governar com poderes absolutos. Agora, esse plano Cohen era real? Não. Esse plano Cohen ele foi uma idealização de Olímpio Mourão Filho, tá? Amando de Plínio Salgado, né? Dos integralistas, né? Vargas sabia que era falso? Sabia, né? Então foi uma união ali entre os integralistas e Vargas para Vargas chegar ao poder, né? Então a gente entra agora no Estado Novo, né, pessoal? Imaginem que nesse momento Plínio Salgado, né, que era o líder da IB, já se imaginava o braço direito de Vargas, né? Só que o que acontece? Vargas, ele queria mandar com poderes absolutos, né? E ele sabia que Plínio Salgado, inclusive, poderia atrapalhar os planos dele. Então ele vai e fecha também a IB. Ó, eu sei, vocês me botaram no governo aqui, mas olha, Plínio Salgado, quem manda aqui sou eu, você que vai para lá, e seu partido está extinto, né? Você agora não pode mais funcionar. A AIB fala, não é bem assim. E Plínio Salgado tenta fazer a intentona integralista. O que Vargas faz? Acaba também com Plínio Salgado, acaba com a intentona integralista, e agora ele manda sozinho, sem partido nenhum por perto. Ele que manda, eu sou o cara, quem manda aqui sou eu, tá? Ele vai criar um Estado Novo, então, com uma nova Constituição. A Constituição de 1937. Aí vem um detalhe, pessoal. Essa Constituição ela é conhecida como a Constituição Polaca, porque ela é outorgada, né? Ela é imposta com princípios fascistas, tá, pessoal? Inclusive, vai ser o momento em que nós teremos a pena de morte, tá? Então, vocês imaginem que essa ditadura do Estado Novo de Vargas foi uma ditadura fascista, baseada em nacionalismo, repressão, corporativismo, concessões e propaganda. Por partes. O que seria o nacionalismo? Olha, você trabalhador que ganha um salário mínimo, agora eu vou ter que reduzir seu salário de 1.000 para R$800. Mas não fica triste não. Sabe por quê? Porque você está fazendo um bem para a nação. Você está abrindo mão dos seus direitos de trabalhador em prol do progresso do Brasil. Olha, você é extremamente patriótico, então abra mão dos seus direitos em prol de uma bandeira. Agora, pessoal, quem vai estar lucrando com essa diminuição do trabalho ali, do salário? A elite, tá? Então esse nacionalismo, esse ufanismo, né? Mostrar o Brasil acima de tudo, né? A repressão será feita pela Polícia Especial, pessoal. A Polícia Especial de Vargas ela foi treinada pela Gestapo. A Gestapo ela era a polícia de Hitler, tá? Então a gente teve uma repressão muito forte, né? E não era uma repressão que se te visse fazendo alguma besteira na rua, né, ia te pegar, não. Eles iam te pegar e te prender se você estivesse falando mal da política de Vargas, né? Então vamos supor, o cara tá ali, né, fazendo uma arruaçazinha, arrumou uma confusão ali. Ah, essa polícia já ia te pegar, te bater. Não, essa polícia não estava. Essa polícia especial estava preocupada com a questão política. Então se você está falando que Vargas está gordinho, que ele é baixinho, que ele é nojento, aí sim essa polícia especial ia te pegar e te prender e possivelmente até te matar, né? E as concessões? Pessoal, lembra que eu falei lá atrás, né? Os trabalhadores, eles estavam precisando de um afago, eles estavam precisando ter direitos, eles eram largados até então, eles viviam sendo explorados até o talo. Então eles estavam lutando por melhores condições de vida, de trabalho, né? Então ele vai conceder ali, ele vai fazer a CLT, pessoal, as consolidações das leis trabalhistas, aquelas que eu falei, de jornada de trabalho de 8 horas, vai instituir um salário mínimo, descanso semanal, férias anual, férias remunerada. Mas, pessoal, ele vai fazer isso, mas perceba a maldade.
todos agora terão uma carteira de trabalho. O que está escrito ali na carteira de trabalho? Aonde você mora, qual o seu CPF, com quem você trabalha. Mal ou bem, você está dando todas as suas informações a Vargas, então ele está te controlando mais de perto, né? Ele vai fazer ali a sindicalização, ou seja, vocês vão ter que aderir ao sindicato, né? E esse sindicato, ele era ligado a Vargas, ou seja, o sindicato ele não era independente, ele tinha reuniões marcadas por pessoas interventoras de Vargas. Então ele está ali manipulando o trabalhador, né? A questão da propaganda, ele vai criar o DIP, pessoal. Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser favorável à censura. Então, jornais vão ser censurados, né? Inclusive o carnaval, pessoal, vai sofrer influência. A música carnavalesca, ela não podia ser de libertação, ela tinha que ser, não podia ser uma música que falasse da malandragem, não podia ser um samba que falasse mal do governo, do presidente, né? do governante, do ditador. Tinha que ser um samba que enaltecesse o Brasil. Então foi um período aí bem complicado, né? Na economia, né, pessoal, Vargas percebeu que a gente não podia ser dependente só do café. Ele viu que a gente precisava se industrializar. Então vai ser o momento em que ele vai criar as estatais de base, como Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a Vale do Rio Doce e a Siderúrgica Nacional. Mas com que dinheiro? Como que ele vai construir isso? Pessoal, ele vai fazer um leilão, porque nesse momento está tendo a Segunda Guerra, né? Ou ele entra do lado dos Estados Unidos, ou ele entra do lado de Hitler. Ele, provavelmente, como pessoa, queria entrar do lado de Hitler, mas o Brasil é quintal dos Estados Unidos. Então ele vai leiloar a entrada. Ele fala para os Estados Unidos, eu estou mais ligado a Hitler. Ele chega para Hitler e fala, Hitler, eu sou quintal de casa dos Estados Unidos, então ele fica barganhando, né? Até que os Estados Unidos vai, né, selar esse acordo e em troca dessa união de Vargas, entrando na guerra ao lado dos Estados Unidos vai financiar a construção dessas indústrias todas aí, tá? Como que o governo dele vai chegar ao fim? Ele entrou do lado dos Estados Unidos contra uma ditadura. Os Estados Unidos vencerá a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Então era um contrassenso. Ele, que lutou ao lado dos Estados Unidos contra uma ditadura, se manter no poder, né? Então ele vai, né, abdicar. Ele fará depois, né, da Segunda Guerra a reabertura política do Brasil. Rapaziada, espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? Mas só chamar, só gritar. Tamo junto, grande beijo, grande abraço. É nóis. Tô com saudade, hein, galera?